Aleluia. Eu quero ler a palavra do Senhor. Os que puderem ter atenção, preste um pouco de atenção à palavra de Deus. A Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. A vocês que estão aqui na Feira Livre em Tucumã, aos que nos assistem pelo YouTube e as redes sociais, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero tomar por base a palavra do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 19, que diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Prezado ouvinte da palavra de Deus, a vida é feita de escolhas. Há pessoa que decide sobre o seu destino. Alguém diz, não, eu já nasci com destino para tal coisa. Não, não é bem assim. A pessoa só morre no dia certo, também não é bem assim. Claro que tem um dia determinado por Deus, desde que você foi formado no ventre da tua mãe até o dia da tua partida. Só que tem pessoas que antecipam o dia da morte. Tem pessoas que escolhem o seu destino. Haja vista, há uns que sofrem mais do que os outros. Alguém diz, olha, a minha vida está um caos, está um sofrimento. Mas você está falando, tem alguém que não fala. Você diz, a minha vida está assim, assim, assado. Tem alguém lá no hospital em estado de coma. Então, a vida dele está pior do que a tua. Às vezes nós queremos dimensionar a nossa dor. Queremos dimensionar os nossos problemas. Sendo que tem alguém que tem um problema, às vezes, maior do que o nosso. Por isso eu digo, a vida é feita de escolhas. Por exemplo, tem pessoas que não acreditam em Deus. Fala que o seu Deus é o seu dinheiro, é o seu gado, a sua fazenda. Tem pessoas que não acreditam na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus fala que foi o homem que escreveu e tal, comedor de feijão. Claro que foi o homem que escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ora, quem escreveria a palavra? Um macaco? Uma vaca? Deus escolheria um animal para escrever a palavra para falar para o próprio homem? Não, ele teria que escolher o próprio homem. Olha só o quanto Deus ama a nós, a humanidade. O Adão, o ser humano feito do barro, cheio de falhas, esquisitos. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos que não há quem busque a Deus. O ser humano é perverso de natureza. Ele só é coberto de bondade quando ele deixa Deus penetrar na sua vida, quando ele deixa o Senhor Jesus guiar os seus passos, direcionar os seus projetos. Aí sim, ele se torna justo pela misericórdia de Deus. Mas a vida é feita de escolhas. Há pessoas que creem no Espiritismo, é um direito dela crer. Há pessoas que creem, aleluia, no batismo dos mortos, é um direito da pessoa crer. Há pessoa que crê, tem o seu credo religioso, a sua igreja, a sua placa, é um direito de cada um. E tem pessoas que não creem nada disso, diz, não, quando eu morrer tudo acaba. É um direito teu, porque a vida é feita de escolhas. Mas o Senhor Deus, Ele é tão cheio de misericórdia, e Ele está falando aqui onde eu acabei de ler. Os céus e a terra eu tomo por testemunha hoje, que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha, Deus propõe para você a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Aí olha o conselho dele. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Mas é você quem escolhe. Jesus fala que há duas portas e dois caminhos. A porta larga e a porta estreita. O caminho espaçoso e o caminho apertado. Aí você escolhe. Mas ele é tão benigno que ele ainda diz, escolhe a porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos caminham por ele. Escolhe, pois, a porta estreita e o caminho apertado, porque são poucos que acertam por ela. Mas é você quem escolhe. É você quem decide. A vida é feita de escolhas. O doutor em medicina, o médico, ele diz assim, olha, para de fumar.
senão tu vai contrair um câncer nos pulmões. Mas é você quem decide se para de fumar ou continua fumando. Todo médico, até tem uns deles que fumam, mas o conselho dele é não fume, porque você vai se prejudicar. Mas a pessoa escolhe, não é assim, irmão? A pessoa escolhe se quer fumar ou não. Ninguém pode obrigar, para de fumar. Não, a escolha é tua. Deus fala, não beba bebida alcoólica, bebida forte. Mas você é quem decide se bebe ou se não bebe. O Senhor Deus está dizendo, não adulterarás, mas é você quem escolhe se adultera ou não. O Senhor Deus está dizendo, não roubarás, mas você é quem decide se rouba ou deixa de roubar. A Bíblia está dizendo, o Senhor Deus está dizendo, não levanteis falsa testemunha do teu próximo, mas você é quem decide, porque a vida é feita de escolha. Sabe para quê? Para que você não venha dizer que Deus é autoritário, para que você não diga que Deus quer que você faça só o que Ele quer que você faça. Não, você tem o livre-arbítrio para escolher o que você faz ou o que você deixa de fazer. Certo professor que não acreditava em Deus, esses professores que chamam de ateus, na sala de aula tinha alguns alunos, eles sabiam que tinha alguns crentes, mas desses crentes, esses que só são o mesmo nome de crentes, porque o crente verdadeiro, o cristão, ele anda na luz, ele é sincero, e a sua vida é pautada, a sua índole de um bom caráter. E lá naquela sala tinha um jovem crente, e o professor, para desafiar ele, disse, Deus não existe. Essa era a crença do professor. Deus não existe. Alguém aí prova que Deus existe? O aluno levantou e disse, eu, professor. E ele disse, então vem à frente, faz favor. Ele disse, olha, aí abriu a gaveta, pegou o ovo. Ele disse, eu vou soltar esse ovo no chão. Se ele cair e não quebrar, Deus existe. E o aluno disse, o aluno crente disse, eu aceito o desafio, mas antes eu preciso fazer uma oração. Ele disse, pode orar. E o aluno disse, Deus, este professor desafiou não foi a mim, foi ao Senhor. E ele vai soltar o ovo, e o ovo não vai quebrar. E quando o ovo não quebrar, Deus mata ele, para que todos vejam que tu és Deus nos céus e na terra. Glória a Deus. Amém. E depois da oração ele disse, professor, solta o ovo. E o professor ficou tremendo, na dúvida, porque assim o ateu diz que Deus não existe, mas ele não tem coragem de desafiar Deus. Eu nunca vi nenhum dizer que Deus não existe e ele desafiar a Deus e ele ficar vivo. Mas eu continuo te falando, a vida é feita de escolhas. Deus está dizendo, eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aleluia. E o professor agora fica dizendo, não, a gente só estava falando se quebrava ou se não quebrava. E ele dizia, solta o ovo, professor. Quando o crente, ele tem certeza da sua vida com Deus. Quando o crente, ele é sincero, ele é verdadeiro, em qualquer lugar da cidade, em qualquer ponto do país, onde ele andar, ele tem a convicção que Deus existe, aleluia. Não é para desafiar ninguém, mas é para garantir a certeza que Deus existe. Mas a escolha é tua, se você crê ou não, se Deus existe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o professor dizia, vamos parar com a brincadeira, era só uma brincadeira. E o aluno dizia, solta o ovo, professor. Guardou o ovo, porque ele não era convicto de que Deus não existe. E uma coisa eu tenho certeza, se ele tivesse soltado o ovo, não teria quebrado. Sabe por quê? Porque Deus existe, mesmo que você não creia, Deus existe, aleluia. E um dia ele se humanizou, ele se colocou entre os homens. O profeta Isaías disse que ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele esteve aqui, ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu. E um dia ele vai voltar para buscar um povo, mesmo que você não creia, aleluia, é um direito glória teu. A Deus. Porque a vida é feita de escolhas. Aleluia. E eu finalizo a minha fala dizendo o que Deus acabou de falar. Deuteronômio 30, versículo 19. Eu tomo os céus e a terra por testemunha hoje, que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Aí você me pergunta, quer dizer que se eu escolher a vida eu nunca vou morrer? O físico vai, porque a Bíblia diz, tu és pó e ao pó voltarás. O espírito volta a Deus e a alma, ela é eterna, ela não morre. Ou eternamente com Deus, ou eternamente no lago de fogo. Mas eu vou reprisar, você crê ou deixa de crer. É verdade. Graças a Deus vivemos num país laico.
Se pode pregar livremente, ainda vai chegar um dia que vai ser proibido eu pregar na feira de Tucumã. Mas eu não me importo com isso. O que eu falei está registrado nos céus, ou a meu favor ou contra mim. Eu tomo essa responsabilidade para mim. Porque talvez você diga, esse moço está falando bobagem, ele não sabe o que diz. Eu tomo a responsabilidade para mim. Esta fala, esta palavra, esta pregação, um dia ela vai ser posta às claras, ou a meu favor ou contra mim. Você crê ou deixa de crer, mas Deus te propõe hoje, domingo, 19 de fevereiro de 2023, que Ele está te propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. A Ele, por amor a ti, Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. E um dia na vida eterna, no tribunal do julgamento, o teu nome precisa ser chamado, ele precisa estar lá registrado no livro da vida, para que tu vivas eternamente. Esta é a mensagem da fé que pregamos. Que Deus abençoe a tua vida. E se você conceder, esta mensagem vai penetrar no teu coração. Ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar. Você será abençoado, como diz a palavra fiel, tu e a tua semente. E esta é a palavra da fé que pregamos. E eu agradeço pela atenção dispensada de vocês, em nome de Jesus. Amém.